Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast De Olho no Futuro, sobre os impactos da reforma tributária nas empresas de serviço. E hoje temos aqui um convidado especial, que é o Joel, né? Então, se apresenta aí, Joel. Meu nome é Joel Zuc, da ZIM Systems, e me sinto muito lisonjeado pelo convite de estar aqui compartilhando essas informações com vocês. E, logicamente, que eu vou aprender aqui com vocês que estão se aprofundando e fazendo esse estudo bem interessante sobre essa nova reforma tributária. E agradeço muito e estou aqui para o que der e vier, junto com vocês. Muito bom. Estamos aqui entre dois contadores, né? Dois sócios, amigos, né? E, Ney, queremos aí também falar um pouquinho sobre você, né? Sobre sua história. Então, sou o Ney Fraga, sócio aqui com o Jefinho já há 20 anos ali na New Conte, Inteligência Contábil, e a partir de 2017 também nós virei contador com a contabilidade em plataforma digital. E nós estamos aqui agora vivendo esse novo momento, né? Empresário, contador, cliente, amigo. E a gente está nessa caminhada aí. Nós estamos nos primeiros passos da reforma tributária. Ela já é uma realidade porque ela já está na Constituição. Agora a gente está em fase de regulamentação e a gente está começando a caminhar, porque a gente sabe que vai ter ajuste. Mas se você caminha desde o início, desde o nascimento, você vai entendendo as mudanças. Você não vai ficar tão perdido aí. E até porque você já tem que ter o espírito preparado para o que vai vir. Se você já conhece os teus desafios do futuro, você se prepara melhor. E a reforma tributária vai separar quem está preparado e quem não está preparado. Verdade. Eu sou o Jefferson, né? Também contador há mais de 20 anos. Formamos junto a New Conte, formamos junto a Virei Contador, né? E agora estamos nesse desafio aí que é a reforma tributária, que vai ser um desafio para todos os empresários, para todos os contadores, né? E nós estamos fazendo uma mentoria, trabalhando em cima disso para poder levar o melhor para o nosso cliente de informação, né? Então, estamos começando agora e queria falar com o Ney agora o que a reforma tributária faz. Olha só, a reforma tributária ela é uma proposta muito interessante, porque hoje nós vivemos o que o pessoal fala de um manicômio, né? Tributário. Por quê? Cara, você pensa, você tem mais de 5 mil municípios, você tem 27 unidades de federação, você tem todo mundo legislando, muda a legislação o tempo inteiro, então é quase que impossível alguém dominar a legislação no nosso país. A reforma tributária, ela tem uma proposta de unificar. Imagine você hoje tendo uma legislação que unifique ISS, o ICMS, PIS, COFINS. Isso é uma novidade muito bem-vinda pela reforma tributária por nós. Sabemos que vai ter desafio e é importante a gente começar a conhecer esse desafio desde agora, mas a gente já tem assim aquela atmosfera de caramba, eu não vou precisar de conhecer legislação de 5 mil municípios, de 27 unidades de federação. Por exemplo, só o nosso regulamento aqui no Espírito Santo tem mais de 1.300 artigos, que dá mais quase 1.000 páginas. Só o nosso. Complicado. Então, hoje a reforma tributária, de repente, vai ter 1.000 artigos. Já pensou hoje com 1.000 artigos para tudo? Para PIS, COFINS, ICMS. Então, olhando nesse aspecto, só por isso eu vejo a reforma tributária já importante, entendeu, Joel? Sim. Agora, ela tem desafios. E esses desafios que a gente quer conversar. Sim. E é uma coisa que não dá para voltar mais, né? Já está na Constituição Federal. Está na Constituição, né? As pessoas ficam, vai mudar. Gente, não vai mudar, sabe por quê, Joel? Porque já está na Constituição. E para estar na Constituição, uma emenda constitucional, você precisa de todo um processo legislativo. Quer dizer, o governo investiu 15 bilhões para fazer essa reforma nesse projeto. Então, isso não vai voltar. O carro já começou a andar. É claro que nem tudo vai acontecer, de repente, no tempo previsto. Mas chega em 2027, não é uma lei que está dizendo que vai começar a CBS, que vai extinguir PIS e COFINS. Já está na Constituição. Então, todos os ajustes que precisam ser feitos em 2027, acaba o PIS e COFINS. Então, já tem uma mudança para ali, logo daqui 2 anos. E o projeto de lei já está andando no Congresso, né? E o presidente da Câmara disse que antes do recesso, lá para dia 7 de julho, mais ou menos, já está querendo votar em primeiro e segundo turno a reforma tributária. Então, ela já está andando já. Né? E com isso, ela prevê também uma transição segura, né? E queríamos falar um pouquinho sobre essa transição também, né?
Essa transição ela começa agora em 2023 com a emenda constitucional. Já está aprovada, não tem mais como voltar, né? Então, em 2024 e 2025, vai sair as leis complementares. Quer dizer, a lei complementar e já está no Congresso. Também entregaram também essa semana sobre o Comitê Gestor também. Então, quer dizer, já estão andando esses 2 projetos de leis complementares. Quer dizer, então isso vai ficando mais claro e está debatendo no Congresso, pode ter algumas mudanças, né? Então, em 2026 começa um teste, né? Que talvez possa até ser excluído esse teste também. Estão pensando ainda ou fazer uma cobrança única no final do ano também, né? Mas em 2026 já começa essa cobrança teste já, tanto para a CBS, para a IBS. 2027 a CBS já começa a valer já, né? Então, quer dizer, extingue o PIS e COFINS, quer dizer, nós estamos falando de 2027, já tá batendo a porta já. Uma empresa ela precisa planejar com antecedência, né? Então, como vai ser lá na frente? Uma empresa de sistema já tem que se preparar seus sistemas, como vai ser. Então, quer dizer... Só uma pergunta que eu queria fazer para os senhores aí. Essa transição de extinção do PIS e da COFINS vai extinguir. Eu vou ter que andar com as 2 legislações anterior, a legislação tributária anterior, a forma de tributar, junto com essa nova... Até que ponto ali eu vou estar trabalhando com 2 legislações? Joel, para a questão da CBS, a gente está vendo ali que em 2026, você vai, se realmente mantiver esse período de teste, a gente vai ter que andar com 2 cálculos, ok? É isso. Com legislação já de CBS e com legislação de PIS e COFINS, 1% ok? de CBS, então... Exatamente. Agora, já em 2027, PIS e COFINS está extinto, ok? Então, você só segue a legislação nova. Aí, é claro que vai sair regulamentações a respeito, por exemplo, dos créditos tributários que existiam, né? Que alguém podia ter crédito de PIS, COFINS estocado. Vai sair as regulamentações, depois como vai ser a tomada desses créditos, se o governo vai ressarcir, se vai compensar. Acho que vai ser difícil compensar PIS, COFINS. Possivelmente, o governo vai ter uma forma de ressarcir esses clientes. Agora, aí em 2029, aí já começa ali transição do ICMS e do ISS também. Então, de 29 até 32, a gente também vai dar com 2 legislações, ok, Jéssica? Para IBS, ok? Brasil, a gente estava falando que ia simplificar, que a legislação de hoje é complicada, mas nós vamos mandar um bom período com a nova e com a antiga, né? Então, vai somando essas 2 até 2030, final essa de 2032. Essa ideia igual eles estão tendo a ideia ali, Jéssica, de repente eliminar esse teste, eu acho que seria inteligente fazer isso, entendeu? Você andar com 2 legislações, com 2 cálculos, com 2 controles, vai custar isso, né, João? Eu fico preocupado assim, né? Se hoje está um manicômio a questão tributário, eu fico imaginando você ter que controlar 2 sistemas de tributação. É um desafio pra gente. É um manicômio sem Gardenal ali, né? É um desafio pra gente que é contador, mas é um desafio pra você também que tem o sistema, né? Tô pensando no impacto que isso aí vai ter dentro do meu sistema, porque como um sistema vai morrer e o outro vai entrar, eu, na verdade, vai ter que coexistir os 2 sistemas, o sistema antigo e o novo. Defunto na sala. Eu penso como que eu vou tratar isso aí. A gente vai ter muito trabalho, vai ter muito impacto, assim, eu penso, né, com os usuários do sistema, entendeu? Como parametrizar, porque hoje nós temos todo um esquema de parametrização fiscal dentro do Zuma, dentro do nosso sistema. Então, nós vamos ter que manter essa antiga e criar novas regras que sejam adicionais, acessórias, mas que vão ter que atender essa mudança. Vai ser difícil. Assim, é complicado, é um grande desafio, né? Mas é no desafio que a gente cresce também, né, João? A gente está aí para isso. Não podemos ficar parados, né? Não podemos. Então, e pensando nisso agora, vamos falar dos impactos da reforma tributária, né? Temos hoje aí 3 alavancas importantíssimas para que você está começando agora, querendo saber sobre a reforma tributária. Então, vai ter um impacto muito grande no preço de compra, na margem, no preço de venda. E aí, Ney, como vai ser essa parte aí que vai trazer de novidades, né? A gente, nos nossos estudos, né, tem se chamado de 3 alavancas que vão ser todas as empresas impactadas na reforma tributária. A alavanca da compra, a alavanca da margem e a alavanca do preço de venda. Veja bem, todas as empresas, elas sofrerão
um aumento de compra monetário, ok? Porque, Joel, todo mundo vai ter que repassar o preço do tributo. Então, isso significa que você vai ter que conhecer muito bem o teu fornecedor. Inclusive, imagine o seguinte, se o teu fornecedor, se você não souber se ele é lucro presumido, se ele é lucro real, ou a forma de tributação dele, você pode pagar um preço muito caro por isso. Por quê? O camarada pode, por exemplo, estar no lucro presumido e te repassar um custo de lucro real. Ok? Sim. Então, quer dizer, a primeira coisa que eu sei eu tenho que o cliente, que o empresário vai ter que saber é o seguinte, quanto que do preço que eu pagava para o meu fornecedor já tinha de tributo? Porque ele tem que excluir esse tributo para, a partir dali, incluir o IVA. Porque senão, se isso não for bem pensado, quando ele descobrir isso, ele já pode ter tido um prejuízo na compra muito grande. Então, quando a gente está discutindo reforma tributária aqui no começo, porque você imagina o seguinte, tem empresas que têm milhares de fornecedores, centenas. Imagine alguém deixando para negociar contrato, faltando 3 meses para isso entrar em ação. Vai ser uma guerra. 6 meses. Quer dizer, vai ser uma guerra. Então, quando você está falando que a gente tem que começar a discutir a reforma tributária desde agora, é porque ela vai impactar nos seus contratos, nos seus preços de aquisição. Então, se você já pensa desde agora, você consegue realmente usar a sua inteligência, usar o tempo favorável, o tempo está correndo, todo dia é um dia menos, para você conseguir chegar na reforma tributária da forma mais enxuta possível no teu preço de aquisição. Por quê? Preço de aquisição, ele influencia o quê? Na tua margem. Olha, se você começa a comprar mais caro, seja 5, seja 7, seja 10, pode ser que a tua margem já seja menos do que 10, menos do que 15. Imagine alguém que não se preparou, Joel, e ele tem um contrato que ele tem que cumprir e ele está cumprindo no prejuízo. Sim, entendi. Então, conhecer agora o meu fornecedor é muito importante para você já ir começando a parametrizar como é que vai ser as suas negociações. Porque você vai ter que também formar preço de venda. Imagine um camarada que ele não cuidou disso e ele parta de um preço de custo alto para fazer a venda dele. Aí ele vai dar um campo muito grande para a concorrência. Porque acaba saindo do mercado. Acaba saindo do mercado. Eu tenho que conhecer o meu custo de fato para que realmente eu não superestime o meu preço. Para eu também não ficar fora do mercado. Então, é um convite aos empresários, a todo mundo, nesse momento, fazer uma grande reflexão de que se cada um não tiver zelo e cuidado, não tiver equipe para cuidar, você pode ter um grande problema no seu negócio. Seja pela compra, na margem, ou contrato que você tem que cumprir levando prejuízo. De alguma forma, eu não ouvi alguma coisa na legislação sobre isso aí, vai ser informado o valor líquido para mim saber qual é o meu real custo para mim poder fazer meus cálculos, para poder repassar? Você está falando a sua visão em relação ao teu fornecedor? Não, olha só. A gente não sabe com segurança qual é a tributação do meu fornecedor. Então você imagine, se você quer realmente fazer algo bem tranquilo e no tempo, você vai ter que ter um contato mesmo, cara. Qual é o teu regime de tributação? Aí ele diz, lucro presumido. Então você já sabe, ele não pode me passar mais do que um exemplo. Vamos imaginar que o teu fornecedor esteja no lucro presumido, você sabe, o lucro presumido do COFINS é 3. O PIS é 65. A CBS é quanto? 8,8, né? Ele não vai poder passar 8,8 de CBS para você, que você vai falar, não, cara, você é lucro presumido e no meu preço de custo você tinha embutido 3,65. Você não vai passar 8 para mim. Você já sabe quando você comprava dele, aí fala assim, pô, você tem que tirar o valor do imposto antigo para repassar para Joel. Olha o cuidado que você tem que ter. Isso, negociação a negociação. A negociação. Com cada fornecedor. Cada fornecedor. Por isso que a gente está falando que o momento é esse, de conhecer como que vai ser impactada para você tomar as providências, entendeu? Então o momento agora é conhecer seu fornecedor e a forma de tributação do seu fornecedor. Cadastrar seu fornecedor bem cadastrado, ver que tributo ele era, para você começar a falar assim, esse cara, você sabe o valor que ele te passa já estava embutido no preço, né? Aí fala assim, pô, esse cara não pode passar esse produto nesse mesmo valor. Custou onerado com imposto embutido. Imagine o quanto que vai acontecer disso. Você tem muita coerência que você está falando aí, porque
quando a gente compra, se esse preço vem onerado, eu uso esse preço para poder calcular meu custo médio, ou seja, eu vou aumentar o valor do meu inventário, e em cima desse valor que está vindo de custo lá, é que eu faço a minha formação de preço. Então eu perco 2 vezes. 2 vezes? Eu perco duas vezes. Porque eu vou aumentar meu estoque com uma coisa irreal, porque o preço não veio líquido, e eu vou estar onerando meu valor e estou saindo do mercado. Que você não tem eu pego o meu concorrente, por exemplo, que tá fez bem o trabalho bem, que está se preocupando a partir de hoje, fazendo esse estudo, esse acompanhamento. Isso aí. Aí se você não consegue passar esse preço, você vai ter que mexer na sua margem. Aí você está perdendo. Você vai perder de jeito. Ou você perde margem ou você fica. Você entendeu? Olha só. Entendi. Então, esse é o momento ideal para começar a pensar na minha estruturação para a reforma tributária, entendeu? Sim. Então nós vamos falar um pouquinho sobre também os cenários e estratégias, né? Esses cenários, nisso que a gente aprendeu agora sobre fornecedor, cliente, margem, preço de venda, como ficaria essa análise de perfil de fornecedor que a gente estava falando agora e cliente, né? Então, olha só, a escola que a gente tem estudado a reforma tributária, pode ter outras que não usam esses conceitos, mas a escola que a gente tem estudado, eles usam os conceitos de meio de cadeia e fim de cadeia. O que é um cliente meio de cadeia? É um cliente que toma crédito e que gera crédito. O que é um cliente fim de cadeia? É um cliente que ele não toma crédito e não gera crédito. Exemplo disso é as empresas do Simples Nacional. Hoje, as empresas do Simples Nacional, elas se equivalem a todas a um cliente de fim de cadeia, porque ela não toma crédito e nem concede crédito. Quando a gente está falando de conceder crédito, está falando na sua plenitude, né? Porque as empresas do Simples Nacional, ela até pode conceder um crédito mais pequeno, né? Aquilo que ela paga. Na plenitude, não. E como a reforma tributária, ela traz o conceito da não cumulatividade plena, quer dizer, quem toma crédito de tudo, exceto de bem para consumo, toma crédito de tudo, e ele também transfere crédito de todo, isso agora começa a fazer uma grande diferença, ok? Porque eu, como meio de cadeia, eu vou procurar comprar de quem me dá mais crédito. Se eu tiver que comprar de um Simples Nacional e de um outro, o Simples Nacional vai me dar só um pouquinho de crédito e o outro vai me vender o mesmo produto por mesmo preço, ou talvez caro 5%, mas eu vou tomar 26% de crédito, você acha que eu vou comprar de quem? Eu vou comprar de quem vai me dar crédito. Aí já lança um desafio para o cara do Simples Nacional. Porque se ele hoje está no fim de cadeia, possivelmente, se ele tiver cliente, imagine uma pessoa que está no Simples Nacional, que ele tem cliente que esteja no lucro presumido ou no lucro real, e ele também tem cliente que esteja no Simples Nacional. Ora, para esses clientes do Simples, que está no lucro presumido ou no lucro real, que ele vai tomar crédito cheio de 26,5%, esse camarada aqui, se ele estiver no Simples, ele não vai mandar 26,5%, ele vai mandar 3%, vai mandar 4%, ele corre o risco de perder esse cliente. Ok? Então, a gente já está pensando em uma empresa do Simples Nacional que tiver, de repente, cliente do meio de cadeia e fim de cadeia, ele ter 2 empresas já para atender esses clientes, né, Jefferson? Para aquele que é fim de cadeia, ele atende, de repente, com a empresa do Simples Nacional. Para aquele que é meio de cadeia, atender com a empresa do lucro presumido, ou até uma empresa do Simples Nacional, mas que apure o IVA por fora, né? Por isso é a importância do planejamento tributário. Exatamente. Né? Você tem que conhecer tudo agora, porque se deixa para resolver isso lá quando for entrar em ação, já não dá tempo mais de negociar contratos. Eu, como uma empresa fornecedora de aplicativos e software do Simples, como é que eu tenho como eu gerar um crédito? Por exemplo, eu pago a parte, um crédito, eu coloco o meu valor líquido que eu quero receber do meu cliente, que é o valor do meu contrato, e eu tenho como pagar o imposto separadamente e repassar isso para o cliente. Se eu não vou ter como me creditar, como é que eu faria isso para não, no caso, vão perder o cliente? Como é que eu faria isso aí? Ou eu teria que ser uma empresa do lucro presumido, do lucro real, para poder absorver meus créditos, entendeu? Para poder repassar. Vamos dar um exemplo depois na prática, um pouquinho para frente, né? Dúvida que ficou vamos voltar nesse assunto aí. Mas também um dado importante que você trouxe também é você entender, você olhando para os seus clientes hoje,
você saber qual o percentual que você acha que é meio de cadeia ou fim de cadeia. Ou qual o percentual daquelas empresas que são consumidor final lá, que atende o público final, que são do Simples Nacional, que você atende. E hoje você trouxe esses dados para você começar a planejar. Você vai estar melhor estar no Simples Nacional pagando o IVA por fora ou o IVA por dentro, né? Tem interessante também de dados. Eu entendo que muitas dúvidas, né, vão surgindo em cima desse assunto, né? Muitas. Como lidar com essa situação do débito e crédito de imposto, entendeu? Hoje, Joel, por exemplo, quando você, na nossa conversa informal, antes de começar o nosso podcast, você disse que, se eu não me engano, quantos por cento dos seus clientes são Simples Nacional? 77%. 77% dos seus clientes são Simples Nacional. Os outros 23% diluído entre presumido e lucro real. Então, se esses 77% dos seus clientes são Simples Nacional, significa que eles são fim de cadeia. Sim. Então, eu digo o seguinte, você vai ter pouco desafio com esses 77%. Correto, Jefferson? Sim. Pouco desafio. Muda Por quê? pouca coisa, Vai né? mudar pouca coisa. Mas você vai ter desafios com aqueles que sobraram, os 23. Mas no volume de receita pode ser que os 23 seja maior do que os 20. Então, olha os desafios. Então você vai falar, então eu tenho que entender esse cara. Porque se você ficar no Simples Nacional e não pagar IVA por fora, esses 23, o teu serviço pode custar muito caro para eles, porque ele não vai conseguir tomar o crédito equivalente. Já o 77, que hoje é fim de cadeia, e esse conceito, eu não sei se você já tinha ouvido falar nele, do fim de cadeia e do meio de cadeia. Não. Super importante para você. Novidade para mim. Tá? Os meus clientes fim de cadeia, isso. Então, esses clientes aqui, eu tô, de certa forma, tranquilo com eles. Só trazendo um exemplo, assim, para de repente a pessoa... fim de cadeia, o que seria fim de cadeia? Seria aquela lojinha que tá na rua, que tá no shopping, que tá no Simples Nacional, tá lá no... Esse seria um fim de cadeia, porque não vai passar mais... Já vai vender pro consumidor final. E é o consumidor final, né? Isso. É o consumidor final. Agora... Eu fui conhecer fim de cadeia, meio de cadeia, no primeiro podcast de vocês. Até então não tinha ouvido falar desses termos. Então, quer dizer, o meio de cadeia seria de repente que você tem um cliente lá que é uma metalúrgica. Ele vai entrar no meio de cadeia, porque ele vai vender para outras empresas depois ali. Então, quer dizer... Então, é um exemplo, assim, só para quem está nos enxergar, ouvindo, né? Pra enxergar, entender que vai ser muito falado. Meio de cadeia, fim de cadeia, margem, fornecedor. Então, são coisas que vão trazendo... São conceitos novos, conceitos né? novos, conceitos né? novos. E também temos como vai ser o planejamento do percentual, né, do IBS, do CBS. Hoje, então, algumas coisas que nós vamos começar a falar um pouquinho, né? Não, quer dizer, o critério especial, né? Espacial, né? Espacial, que é do espaço, né? Isso. Então, quer dizer, esse critério espacial do local, vai né? ser um destino, né? Destino. Então, poderia falar um pouquinho sobre isso, como vai ser. Cada município, imagina, são 5 mil e poucos municípios. 27. Cada município vai ter seu cálculo separado, né? Então, esse conceito do destino aí, ele era um grande entrave da reforma tributária. Por quê? Você imagina o seguinte, se é por consumo, se o imposto agora é destinado ao consumo, João, quanto menor o município, quanto menor o estado, menos dinheiro, você concorda? Verdade. Menos dinheiro. Então você vai falar o seguinte, o Espírito Santo tem 3 milhões de pessoas. Então tem 3 milhões de consumidores aqui. E São Paulo tem 20. Aí o Espírito Santo falava, mas como é que eu vou ficar? Aí o outro estado menor, como que eu vou ficar? Aí criaram um fundo, né? Para compensar os estados, as perdas que eles terão, para dar tempo para os estados se organizarem. Aí a gente olhando tudo, vendo também os prós e os contras disso. Ora, um estado como o nosso, por exemplo, ou um município como o nosso, se ele quiser realmente ter uma performance melhor para atrair consumidores, ele tem que melhorar o ambiente, né? De segurança, de qualidade de vida, de logística. Então, um estado como o Espírito Santo, porque, veja bem, eu não sei se está aí, Jefferson, eu vou falar agora, mas se não tiver aí, depois a gente já adianta. O Espírito Santo é um estado onde ele atrai muito consumidor para cá, empresas, mas por causa de incentivos, e os incentivos acabam todos em 2032. 2032 não tem Compete, 2032 não tem Investe, 2032 não tem ZZA para atacadista, não tem isenção, não tem diferimento, acaba tudo, Joel. Então isso significa que alguém que veio para o Espírito Santo por causa do benefício tributário não vai ter mais esse benefício. Entendi. E a pergunta, ele vai ficar aqui
Ou ele vai ficar num centro logístico mais adequado para os negócios dele? Sim. Aí o Espírito Santo vai fazer o quê? O Espírito Santo tem que... Agora, os empresários, os prefeitos, os governadores, eles todos terão que ser criativos. Para atrair. Para atrair. Interessante isso. O bom do Espírito Santo é positiva, tá? Positiva. O bom do Espírito Santo é que tem portos, né? Quer dizer, então é uma atração, né? De logística. Tem um grande polo de logística. O Espírito Santo precisa ser um grande polo de tecnologia. Para atrair as empresas. Vai ter que investir em coisas bacanas. Porque senão... É um ponto de vista que eu não tinha percebido. Porque senão ele vai perder todo o encantamento, toda a condição de atrair alguém, entendeu? Não vai ser atração apenas pela questão tributária. Tributária não, já era. Tributária, muitas perdas, muitas coisas vão começar a se movimentar rapidinho. Não vai esperar 2032, não. Sim. Porque o cara vai montar uma indústria, ele não vai... Já tá pensando agora, para daqui a 3, 4 anos, onde que ele vai montar? Escoamento, já vai olhar a logística, já vai olhar como que vai ser. Porque também ele tá pensando no custo dele. Às vezes a empresa levava colocava uma fábrica tão longe, mas por causa de benefício fiscal que valia a pena, ganhava no custo de transporte, né? Agora ele já vai repensar tudo isso também. Então, outra coisa importante que a reforma tributária vai trazer, ainda falando, por exemplo, lá nos conceitos lá tipo critério espacial, vai ser, por exemplo, o fato gerador, né? Que o fato gerador serão as transações onerosas. Então, hoje, a gente tem essa briga aí, transferência paga, não paga. Então, é só transferência onerosa. Se não for oneroso, não tem IVA, entendeu? Uhum. Então, acaba com essa questão de mandar uma mercadoria para filial, tem que pagar ICMS, aí paga, não paga, essa bagunça que tem hoje. Com a reforma tributária também isso fica ajustado, porque é a transferência onerosa. Entendi. Então também estamos aí essas alíquotas por fora, né? Como ser a alíquota padrão que está se discutindo no Congresso. Então temos a alíquota reduzida, alguns vão ter benefícios, outra reduzida a 30%, outra reduzida a 60%. Então agora também o lobby também. Está lá o projeto de lei, está no Congresso, né? 60% é saúde, né, Jefferson? 60% é saúde. E de 30% é profissões regulamentadas, contadores, advogados, né? Administradores. Tem uma seletivo também. O IS, Imposto Seletivo. Imposto Seletivo, eu vi alguma coisa sobre isso. É o imposto do pecado, né? Cigarro. Aquilo que agride tanto o meio ambiente quanto a saúde, né? Então vai ter um imposto ainda que vai ser definido, a sua alíquota, essas questões todas. O IPI, aproveitando o IPI, ele fica reduzido a alíquota zero, exceto para aqueles produtos similares ao de Manaus. Então, se esse copo aqui, existir um semelhante em Manaus, ele vai ter IPI. Só para quem não tem, que vai ser... Para preservar a Zona Franca. Para preservar a Zona Franca, ok? Entendi. Ô, Joel, olha o seu desafio de sistema, você tem que olhar por aqui, ó. Imagina, 3 tipos de alíquota, você pode ter... Seus clientes podem trabalhar essas 3 tipos de alíquota, né? Aí, quer dizer, são 5.669 municípios, 27 unidades federativas. Então, quer dizer, cada um desses pode ter um cálculo diferente, né? Então, são 16.707 alíquotas possíveis. Como você falou em sistema, eu tô com a colinha aqui, algumas coisas que a gente já vai ter que atentar, né? Uma seria a conformidade legal e fiscal, a gente vai ter que fazer adequação. Vai ter alteração no registro, no XML, para nota fiscal e cupom fiscal. Automação de processos fiscais, né? Inclusive a questão foi citado pelo Bernardo Api, a questão da conta corrente, que vai ser feita pelo sistema. Então vai ser assim, uma coisa bem pesada. A gente tem que controlar do lado de cá a conta corrente de cada cliente, por cada nota, por cada negociação, para saber quanto realmente é devido de tributo. Aí estávamos discutindo antes se isso vai ser através de uma API, porque como é que eu vou buscar essa informação? Porque eu não vou poder confiar totalmente no usuário fazendo as inserções dos lançamentos, das notas, dos documentos fiscais, né, corretamente. E como é uma coisa que estou lidando com o dinheiro, o tributo do meu cliente, como é que a gente vai conseguir manter essa conta corrente funcionando azeitada aí, entendeu? Isso é um desafio, né? É um desafio que eu vi grande, que o secretário falou sobre isso. Isso mesmo. Isso aí acendeu uma luz vermelha para mim. Falei, rapaz, olha, vai cair no nosso colo. Vai cair. Alguém tem que fazer isso, né? Novamente, vai cair no nosso colo essa responsabilidade muito grande. Porque não vai dar para confiar no governo só, né? Exatamente. Que o API libere o API, né? Que o API, exatamente. Que o API libere o API.
Porque eu vi também que até final de 2026, o próprio software que vai controlar essa conta corrente, que vai nota por nota, transação por transação, CNPJ por CNPJ, né, Estado, esse software não está pronto. Ele está sendo desenvolvido ainda. Então, nós temos até final de 2026 para os testes e tal. Tomara que no meio desse processo aí surja uma API que seja disponibilizada para a gente poder trabalhar. Porque se chegar em 2027, quando a coisa começar a acontecer e a gente tiver que... Já fiz a minha parte, faz a sua agora. Exatamente. Eu levei 2 anos fazendo. Já passamos por isso. Então, assim, o governo disponibilizar alguma coisa para a gente já ir testando também. Igual a gente está fazendo aqui, né? Testando a reforma, né? Exatamente. A intenção deles também tem uma declaração já pré-preenchida, né? Ela já vem igual, acabamos de sair de imposto de renda, a gente vai lá, coloca o gov.br, traz essa declaração pré-preenchida com os dados. A intenção é que tenha essa declaração pré-preenchida, que você já vem buscar... apuração, né? Ela vai vir pré-apurada, você só vai colocar... Confirmar a intenção aí é o que está o teu essa, controle, né? Eu vou confirmar o quê? Se eu não tenho um parâmetro, eu vou confirmar o quê? Eu vou ter que fazer uma conta corrente do lado de cá. Vai ter que fazer. Entendeu? Então, quer dizer, se você pega hoje uma empresa que você não tem certeza se ela não está pagando o imposto corretamente, melhor você falar assim, não, deixa que eu pague esse imposto. Então, quer dizer, são vários... Você não vai poder tomar o crédito. Aqui entra no outro ponto, né, que seria a integração com os sistemas governamentais, ou seja, vai ter que ter alguma coisa linkando o nosso sistema, né, a nossa engenharia para conciliar, né? Com a engenharia deles, para poder conciliar. Espero que a gente não precise pagar isso, porque hoje a gente integra hoje com a Receita Federal alguns APIs e tem que pagar para consumir o secretário falou o seguinte, né? Espero que não... o secretário lá, o Bernard, falou o seguinte, que mediante o faturamento, mediante a grandiosidade da coisa e como isso vai ser feito para grandes empresas, isso vai ter um custo irrisório, mas ele falou nesse custo aí. Entendeu? Eu peguei essa fala lá, eu fiquei preocupado. Imagina hoje, nós contadores temos um desafio, porque a gente quer prestar um bom serviço, a gente tem que pegar, linkar com a API da Receita Federal e a Receita Federal nos cobra ou consumir o negócio que a gente está trabalhando para ela. Para entregar de a gente paga, então paga um valorzinho irrisório, mas em valorzinho vai dar um bom valor somando tudo, né? Desse consumo de informação, né? As adaptações do sistema, cara, vão ser esse é o nosso desafio aí, né, Ney? Carga tributária, né? Esse slide aí, ele tem ali esse iceberg aí, né? Que olha só, olha a pontona que tá para dentro da água aí que ninguém vê, olha. Só vê aquele pedacinho por lá de fora. Sempre assim. Quer dizer, o governo só fala a partezinha de cima. Parte de cima, a mídia tá ali, ó. Mas e para baixo? Então, por isso que é importante conversar, exatamente. Né? Então, olha, necessidade de caixa. Necessidade de caixa cara, vai ter aumento no preço de compra. Isso aí tá claro, vai ter, porque vai repassar. Então, quem não está preparado? E se o empresário não se preparou, ele comprou um avião para ele, né? Comprou uma fazenda, comprou coisas que, se ele soubesse, ele teria guardado dinheiro para manter o negócio dele. Então, conhecer hoje, porque interessante que a gente vai falar depois ali, mas hoje já existe uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para os clientes, que a gente já consegue fazer um teste hoje. Se a reforma tributária começasse hoje, quanto que era o teu impacto de compra hoje? Interessante isso. Quanto que era o teu impacto de compra? Quanto que você teria que ter de caixa? Em cima do teu preço de venda, quanto você teria que vender? Então, essa construção dessa calculadora, que chama de calculadora da reforma tributária, ela toma como base o PIS e COFINS, né, o SPED de PIS e COFINS, de contribuições e a ECF. Então, ele cruza já coisas que a empresa tem para fazer isso, dar esses impactos. Por quê? Imagine o seguinte, Joel. Imagine um cara que está em São Paulo que compra de alguém no Espírito Santo. E esse cara que está no Compete, ele não passou 12% de ICMS para ele, passou 1%. Passou 1%. E agora ele vai ter que passar o IVA inteiro. 17,8%, se não me engano, que é 26%, é 17,8%. Imagina o impacto que vai ter no preço de compra. Isso significa o seguinte, que dependendo do teu fornecedor, o teu impacto vai ser muito grande. Se esse teu fornecedor estiver numa área beneficiada com incentivos fiscais, o teu preço de compra vai lá em cima. E você tem que estar preparado e conhecer qual vai ser esse impacto hoje. Correndo o risco do cancelamento de compra, de parar de trabalhar com esse fornecedor. Imagine, vamos pegar um exemplo assim, imagine que o cara compra de um camarada situado no Espírito Santo. 80% da compra dele significa
que 80% da compra dele vai ter um impacto imenso na reforma tributária. Porque o ICMS era tributado a 1%. Agora vai ser tributado a quanto? A diferença é 17,8%. Imagina se sair de 1 para 17. Olha o impacto no teu preço de compra. Se você não sabe disso desde agora, como é que você vai trabalhar com a tua margem? Como é que você vai negociar preço? Então, realmente é... Qual o perfil tributário dos seus fornecedores? Por que tá falando, ó, perfil tributário do seu fornecedor para você conhecer, renegociar seus contratos, né? Com seus clientes também. Ali, ó, tá vendo? Olha. Imagina, Joel, seus clientes hoje não tem um contrato falando que a carga tributária pode aumentar daqui a um tempo. Você tem que pensar nesse contrato, nessa forma de mudar o contrato do seu cliente. Nos novos clientes já saber que vai ter um impacto lá na frente. Então, já precisa estar nesse aí, né? O que nos preocupa, assim, em relação a... Nós temos um sistema de formação de preço que o camarada faz simulações, um orçamento maior, para poder fazer uma negociação com o cliente. Então, nós temos um sistema que é a nossa menina dos olhos. Ele realmente, você consegue fazer toda a margem de contribuição, né? O custo do produto, você vai simulando para fazer negócio. Esse cálculo, mediante essa mudança, eu vou ter que ter 2 cálculos, 2 simulações nessa transição. Eu já estou prevendo que também no sistema de retaguarda eu vou ter que fazer 2 simulações, um para o sistema antigo e um para o sistema novo. E às vezes somando também, né? E mostrando para o camarada, olha, você vai estar comprando caro, você vai repassar isso aí e o concorrente o seu cliente não vai comprar. Rapaz, a reforma tributária vai trazer um impacto tão grande que as pessoas têm que estar muito atentas. Por exemplo, ali tem um item ali que eu estou olhando assim, ó, fim de intermediário, Jefferson. Existe negócios aí também que tem 500 CNPJ. Isso vai afetar bastante. Né? Tem 500, 600 CNPJ. Mas, por estratégias tributárias. Vou dar um exemplo. Imagine que eu industrializei esse copo e o IPI dele é 10%. Aí eu monto um negócio do mesmo grupo, eu vendo esse copo aqui a preço de custo com mais um pouquinho só. Eu só pago IPI daquele pouquinho. E essa aqui que o IPI já está pago, vende pelo preço cheio, que não vai pagar mais IPI. Só que agora é IVA. Então não tem como fazer essa estratégia mais. Até o próprio... muita coisa vai mudar. O produtor ele vai vender direto, a indústria pode vender direto também. Pode vender direto. A indústria montar, igual com a explicação que o Ney colocou aqui, a indústria montava outra empresa ali de comércio, ia fazendo esses planejamentos tributários. Para fugir desse custo, né? Agora é um IVA. Então não tem mais sentido ela agora pode vender direto, não precisa nem de um e-commerce separado, outra pessoa vendendo. Ela pode fazer um e-commerce dentro da indústria dela, vendendo direto ali também, que é um desafio também grande, né? Outro exemplo ali, ó, o momento ideal para investir. Imagina alguém que quer montar uma indústria agora. E ele fala, olha, eu vou montar a indústria agora, e ele vai comprar alguns milhões em ativo imobilizado. Olha, o ativo imobilizado dá crédito? Dá, de ICMS, né? Mas você toma em quanto tempo? Hoje no Espírito Santo tem 48 vezes, se eu não me engano, né? O crédito de ICMS. Me dá crédito de PIS e COFINS? A maioria é imobilizado, que dá na depreciação, né? As máquinas até que dá direto. Mas veja bem, uma das grandes mudanças da reforma tributária é que eu vou poder tomar crédito de tudo. Quando o cara comprar uma máquina, ele já vai poder tomar o crédito do IVA naquele momento, vai dar o crédito do IVA. Imagina uma transportadora que compra caminhão hoje. Alguns negócios serão impactados para o bem, entendeu? 60 mais 15 vai poder pegar aquele crédito de volta. Pois é. Então, você imagine hoje uma transportadora... Era só no final do pagamento, lá nos 48. No 48. Não, era no 48. Agora, por exemplo, a transportadora que compra um caminhão, ela vai poder tomar o crédito na hora. E se ela não usar o crédito, o governo vai ressarcir em 3 dias. Só colocando aí que, tipo assim, se você está montando hoje uma indústria hoje, esse crédito também não vai ser em 75 dias, vai demorar um pouco a mais, porque até ela montar, até o governo entender que, entendeu? Tem esse desafio também. O governo também hoje, né? Está planejando isso também, né? Que está no projeto de lei que está no Congresso, lá nessa discussão, né? Tá. Vai ter a figura do ressarcimento. Aquilo que eu paguei que eu não uso, o governo vai ressarcir o dinheiro de volta, entendeu? Alguns em até 60 dias, em algumas negociações, até em 72 horas eles estão programando. O Bernardo fala em imediato, mas ele está falando 3 dias aí para dizer ele que é para segurança, né? Em 3 dias, Então, quer dizer, são vários desafios. Então, quer dizer, a gente, quando ouvir falar de reforma tributária, temos que enxergar
o todo. Se você for olhar só que tá falando saindo na mídia, que às vezes sendo patrocinado pelo governo, não. Nós temos esse desafio de olhar além, né? Como contadores, você que tem o seu sistema, tem que olhar além e falar assim, não, qual é o desafio? Porque agora tá todo mundo aí já... Alguns já estão pensando no São João, mas o Congresso tá lá, ó. Vai ser a toca de caixa que vai passar esse projeto de lei. Quer dizer, não tá tendo aquela discussão com toda a sociedade. Estão falando... Então, quer dizer, a toca de caixa vai entrar um projeto de lei aí que quando você for ver, já tá lá. A nossa sociedade é muito reativa, ela não é proativa. Vai reagir lá, mas já passou. Já passou, não conhece toda a história, como a coisa vai funcionar. Então, quer dizer, esses aí são... E eu vejo que da nossa parte também a gente vai ter que reeducar os nossos usuários, né? Saber como que a coisa funciona, até para poder orientar. Por isso que esses novos conceitos, né? Que vai estar surgindo, né? O adquirente, o pagamento, a contraprestação, quer dizer, o destinatário é aquele que for fornecido o bem ou serviço, podendo ser o próprio adquirente ou não, que são os desafios aí, né? Que tem aí de novos conceitos. Os novos conceitos, né? Bem, qualquer bem material ou imaterial, inclusive direito. Né? Imagina o cara que tem locação, Jefferson. Ele paga o que hoje? De ISS? Ele não paga nem ISS nem ICMS. Ele tá numa zona cinzenta. Zona cinzenta. Eu vi esse termo. Você viu? Uma zona cinzenta aí, mas agora não, agora vai ter IVA. Hein? E aí? Até sobre empréstimo, né? 26,5 o cara vai pagar, o cara que não pagava nada. Agora, isso vai ser... Imagine um empresário que tem um aluguel, né? Ele já vai saber que esse aluguel vai me custar 26% a mais. Então, é muito desafio, entendeu? Impacta também nos planos de saúde, você que ficava ali, né? Tem um contrato lá com o usuário final... E fica tudo meio nebuloso, como que a coisa funciona. Agora isso tudo vai aparecer, vai descortinar. E o plano de saúde é uma coisa que vai... Desafio, sabe por quê? Pelo que eu tenho ouvido, a empresa não vai poder tomar crédito de IVA de plano de saúde, entendeu? Então imagine, qual vai ser a atração que de repente fazer um negócio desse então, é isso aí. no plano de saúde? Olha o desafio aí vindo aí para esse segmento. Eles estavam velejando em mar de almirante. Agora vai... Ou seja, todo mundo vai ser impactado. Toda a cadeia produtiva vai ser impactada. A ideia é que todos... Quer dizer, aquela alíquotazinha de 26,5, se a gente for ficar dando benefício demais, ela pode ir aumentando lá mais ainda, né? Eu ouvi falar em alguma coisa de 27,3, pode chegar lá. Quer dizer, então, mas quanto mais todo mundo ser igual, poderia cair esse valor, né? Mas tem os benefícios, tem os desafios, quer dizer... E alguém paga, né? Então, esses novos conceitos aí também, nós temos aí o split payment, que vai ser muito falado, tá muito falado agora, né? Tem débito e conta, você pode colocar o imposto. Quem vai querer colocar o imposto em débito e conta? Vai ser, não sei, né? Não sei se eu vou querer colocar imposto em débito e conta, não, né? Eles já colocaram uma situação lá que eles não têm como acompanhar pagamentos em dinheiro e cheque. Porque sai fora desse cenário aqui. De controle, né? Sai fora desse cenário de controle. Aí como que eles vão controlar essa questão do pagamento em dinheiro? Porque quando você faz as entidades financeiras, o split payment acontece automaticamente. Ele dispara, já alimenta lá a conta corrente de cada CNPJ. Quando você faz por dinheiro aqui, fica na mão do contribuinte aqui a boa-fé de pagar, de fazer as contribuições no momento devido. O desafio dele que ele falou assim, não, você é o responsável, você vai, se você paga em dinheiro, já pega o valor do imposto e paga o imposto logo. Então, fica na mão dele a boa-fé. Para você não ficar... porque é condicionado o aproveitamento do crédito ao pagamento. Então, se aquele documento que foi gerado não teve um pagamento correspondente, você não pode tomar o crédito. Não vai bater lá na sua conta corrente. Vai bater na conta corrente. É isso aí. Então, você pode fazer qualquer tipo de negociação. Agora, se você quiser tomar... Porque pode acontecer o seguinte... garantia de que o crédito pode acontecer o seguinte, imagina o seguinte. O Joel vendeu, mas o Joel só vai fechar a conta dele no dia 20. Se o Joel pagar no dia 20, aí eu posso tomar o crédito, ok? Agora, se o Joel não pagar no dia 20... e ele se tornar inadimplente daquela apuração, eu não posso tomar crédito. Não pode tomar. Então, eu não sei se para eu ter convicção do crédito, eu tenho que definir. Eu vou pagar o crédito, eu também posso pagar o crédito, ok? Ou eu exijo que o meu fornecedor comprove o pagamento daquela operação. Então, lembra que eu falei assim que pode haver aí até uma
concorrência nesse sentido? Se eu tenho grana, eu falo, ó, o meu produto já vai com crédito pago. Hein? Aí o meu concorrente não tem dinheiro em caixa. Ele não vai dar crédito pro adquirente. Ele vai preferir comprar de mim. Sim. É como se fosse tipo um disparo de pagamento. Simplesmente já é usado para essas plataformas hoje em dia de cursos, né? Já usa bastante, né? A novidade também é essa apuração assistida, né? Que é a declaração pré-preenchida, né? Vai ser interessante também. Eu acho que isso aí vai ser muito bom, Jefferson. Assim, é claro que toda novidade tem crítica, e deve ter mesmo, entendeu? Mas a gente também tem que olhar as propostas bacanas, né? Imagine você hoje receber uma declaração pré-preenchida. Você imagine hoje o custo também para apurar isso. Que as empresas podem ter economia também, entendeu, Joel? Imagine o cara com o departamento fiscal hoje que vai ter alguém para conferir se está batendo. O cara podia ter 20, hoje pode ter 1, e aí? Quanto que pode reduzir também de custo? Sim. Então, haverão coisas que a gente vai saber resultado positivo no decorrer. Um exemplo aí é essa apuração assistida. E até a segurança para as empresas de fora querendo entrar no Brasil, que hoje com esse manicômio tributário aí, quer dizer, elas vão ter mais tranquilidade, muito mais facilidade também. Eu vi alguma coisa lá que de 193 países, o Brasil vai ser 175, né? Ou seja, ele demorou demais, né? A adotar o IVA, entendeu? O ambiente de negócio no Brasil é muito ácido, né? A insegurança jurídica, que a gente vive todo dia, as empresas não têm previsibilidade, não tem. Nem de coisa julgada mais, né? E precisamos depois avançar com outras reformas, reforma da renda, reforma administrativa, né? Com certeza. Judiciário. Porque se não, imagina, o imposto de renda, contribuição social, ainda está com a mesma legislação anterior, né? Tem que ter essa reforma da renda para poder acertar isso, para a gente poder avançar e ter uma segurança melhor também, né? Então nós vamos entrar agora também, vamos trabalhar um pouco aqui na calculadora, né? Nos cálculos, né? Vamos mostrar um pouco de cálculo para vocês, para a gente entender, enxergar melhor, que de repente a gente consegue enxergar melhor aqui, né? Vamos pegar aqui o impacto da precificação de serviço, de tecnologia, né? Estamos aí com o Joel, então trazemos um exemplo para ele aí. Com ISS, hoje uma empresa de lucro presumido, com ISS de 5%. Então, quer dizer, você vai ter um aumento efetivo de desembolso aí de 15,56%, né, do desembolso. Quer dizer que você vai pagar isso de imposto no final. Aí são dois cenários, né, Jefferson? O de cima representando o cenário atual. Isso, verdade. E o de baixo representando o cenário com IVA. Ok? Então, olha só que interessante. Isso é de tecnologia, né? Tá aqui com o Joel que dá tecnologia. Então, Joel, olha só. Imagine você ali, ó. Você vendendo por 10, pagando 8,65 de PIS, COFINS e ISS, ok? Então, você tem um custo de 8,65, você fica no teu caixa 935, ok? Sim. Mas o custo pro teu, hoje, na situação, pro teu cliente, ele é de 10 mil, ok? Sim. Porque hoje não é acumulatividade plena e o teu serviço não dá crédito. Sim. Ok? Agora, vamos ver, então, esse mesmo serviço, né, Jefferson? Pensando aqui agora também, Joel, imagina também se você tivesse um fornecedor seu, que hoje você pagaria 10 mil para ele. Se ele te passar 10 mil mais 27 impostos, o seu custo vai ser muito maior. Tem que excluir, Por isso você tem que né? entender seu fornecedor, para assim, ó, vou excluir Eu não o consigo imposto, repassar. eu vou incluir o imposto porque esse cara tem que passar um novo imposto em cima de 935. 135. Entendeu? Esse 935 ali, a gente está demonstrando exatamente isso. A nova base para inserir o IVA. Isso, para inserir o IVA. Ok, para inserir o Quer IVA. dizer, então, você tem que ficar atento também. Por isso a necessidade de conhecer esse fornecedor. Esse cara está me passando com o valor certo. Eu sei que esse cara tirou imposto lá. Porque eu vou saber. Se você entender isso, você vai saber que ele vai te passar um preço correto. Senão você vai poder comprar mais caro. Agora, esse quadro também, Jeff, você traz uma perspectiva do cliente. Um exemplo aqui, a gente está usando o Joel. O Joel, a empresa ZM, é esse cliente que está lá em cima hoje, ok? E agora a gente vai olhar na perspectiva do cliente da ZM, que é um meio de cadeia, isso é, ele é lucro presumido, ele está em um meio de cadeia, ele não é cliente final, e ele está adquirindo o serviço da ZM. Antes, o serviço dele custava 10 mil o seu serviço para ele, e ele desembolsava quanto de caixa? 10 mil para te pagar. Veja que hoje
apresenta que ele vai ter que desembolsar 11.555 e um aumento de 15,56. Agora, olha que interessante, o custo dele reduz. Por quê? O custo efetivo dele é 11 menos 2.420, é 935. Antes era 10. Então, olha a importância desse camarada ter esse dinheiro para pagar à vista, porque ele já toma o crédito de imediato, ok? Ou o fornecedor dele paga o tributo. É porque o imposto, a base de cálculo depois para ele chegar no preço na formação de preço dele vai ser 9,75. 9.135. Se ele colocar a formação de preço 11.555, ele vai ter problema. Vai ter Vai problema. ter problema. Por Essa isso questão que vocês explicaram, entendeu? de você conhecer o seu fornecedor e que bases ele está usando. E o teu fornecedor, e o teu cliente agora vai querer te conhecer também, olha só. Mas imagina, senão ele vai te cobrar mais caro. Se você fizer o cálculo errado, o seu preço vai estar mais caro. E talvez o mercado não aceite esse preço. Entendi. Entendeu? Então, por isso que é uma... Depois nós fizemos aqui com ISS é 5%, nós fizemos com ISS é 2%. O raciocínio é o mesmo, né? Raciocínio é o mesmo, mas só que o aumento efetivo no desembolso é 19,35, é maior. Porque se o ISS é 2%, em algumas cidades, o ISS é 2%. Para empresa de tecnologia ou para... Então, quer dizer, a base era maior, né? Fica então, maior. A base era maior. Então, quer dizer, esses são desafios aí. Então, quer dizer, imagina o seu cliente vai te pagar um valor maior, mas ele vai poder aproveitar o crédito depois todo lá na frente. Pegamos também um exemplo aqui, se sua empresa uma empresa de Simples Nacional. Hoje o Simples Nacional, ele está nessa base aí, né? Você paga um valor total no DAS de 1.238, um exemplo, né? Mas ali dentro tem COFINS e PIS e tem o ISS. Imagina, o COFINS e PIS tem um valor bem reduzido. Ele não corresponde a 3% de 10 e nem a 65% de 10. Então, quer dizer, o crédito seu... Mas se tivesse uma empresa no Simples Nacional, você vai poder pegar de crédito esses valores que estão marcados em amarelo e que destacou. Você não vai poder pegar o crédito cheio. Então, por isso que é desafio. Será que uma empresa vai estar no Simples Nacional... Mudar o regime tributário... E pagando o IVA por fora. Né? Ou vai estar então, quer dizer, esse desafio do planejamento tributário. Para poder absorver crédito e repassar. Isso aí. Então, nós trazemos o cenário. Mesmo cenário lá de um preço de 10 mil, você pode ver que seu PIS representa 0,38%, COFINS 1,75% e ISS 4,18% daquele percentual do Simples Nacional. Então, quer dizer, se você tivesse hoje no Simples Nacional, o que você passaria de crédito? 632. Mas se você tiver no mesmo Simples Nacional, imagina o Simples Nacional, mas pagando o IVA por fora, que vai ter essa possibilidade, você passaria para o cliente 2.482,25 de crédito. E pode ver que ele pagaria um valor bem menor. Olha que interessante, Joel. Porque quando você conhece, você tem argumentos, concorda? Sim. Você vai chegar para o teu cliente, ele fala, pô, Joel, mas agora você está me cobrando 11 mil? Aí você que tem... Mas presta atenção. Você antes... O serviço que antes te custava 10, agora também está te custando 9.367. Isso é um excelente argumento de venda, né? Sim. Porque alguém vai chorar na hora de repassar. Sim. Mas você vai estar dizendo, não, mas isso agora você toma crédito, antes você não tomava. Então, você dominar isso faz toda a diferença na hora de você negociar, na hora de você comprar, na hora de você vender. Olha só. E você já começar a enxergar essas questões desde agora é muito importante. Dominar para ter argumentos. Exatamente, para ter os argumentos corretos, entendeu? Antes eu partia de um 10 mil como base de cálculo, agora eu parto de 9. Mesmo pagando 18%. Olha só que mesmo pagando 18,49% a mais. Então, por isso que a empresa hoje ela precisa se planejar já com o seu fluxo de caixa. Porque se ela deixar também, imagina assim, se ela for assim, lá na frente eu faço um empréstimo bancário. Mas ela tem que lembrar que nos empréstimos também vai ficar mais caro. O financiamento vai ficar mais caro, porque o financiamento vai ter IVA. Então, quer dizer, ela pode planejar um financiamento, um fluxo de caixa agora. Que eu vou pagar R$1.800 a mais aqui, preciso ter caixa para esperar esse crédito entrar. Entendeu? Então, quer dizer, você vai desembolsar. Mas ele vai entrar, vai ser... Então, numa pesquisa que foi feita pela Reut, 97% das empresas serão impactadas com imposto a maior. Né? Então, quer dizer... Então, isso é um dado significante. Porque o impacto ele vai de tudo. O impacto vai na compra, vai na margem, vai... Então, quer dizer, você pode, às vezes, até pagar um tributo menor.
mais você vai ter um desembolso maior no início. Então você pode mexer na sua margem. Então você tem que ter esse cuidado, empresário, para você ter esse cuidado aí. Nós estamos vendo no período aí que quantas empresas do varejo estão tendo problemas tributários hoje, não estão conseguindo. O varejo está passando por um grande problema, né? Então, para poder dominar essa legislação tributária. Então tem que se planejar, né? Então por isso que nós trouxemos aqui hoje para falar assim, ó, Joel como empresa de tecnologia, de serviço, empresa no Simples Nacional, como seria esse impacto, né? Então... É bastante interessante. Já começa a entender a situação a partir de agora para a gente poder lidar com essa mudança, né? E é isso que a gente está querendo levar para nossos clientes, né? Que o cliente tenha esse conhecimento mesmo, de entender um pouco, falar assim, agora você consegue, pelo menos falar assim, ó, eu consigo caminhar e sabendo o que me espera pela frente, né? Cadê aquela da calculadora? Tá aí, aquele slide da calculadora? Tem uns aqui de entrada, depois a gente vai falar em outro período. Da calculadora... Então, qual da calculadora? Esse aqui. Esse aí. Esse? Você vai falar sobre... Ele vai aparecer ali para o pessoal? Uma coisa importante que a gente gostaria de deixar registrado aqui nesse nosso encontro é que hoje a gente tem a gente veio de uma escola da reforma tributária onde a gente tem hoje a calculadora que foi usada para fazer os cálculos para o Senado Federal. Interessante. Lembra que teve uma matéria, olha, 1.000 empresas testadas, teve esse percentual de 94% de empresas impactadas com a reforma tributária, foi feito com essa calculadora. E hoje a gente tem disponível para os nossos clientes, para aquelas pessoas que precisarem, para aqueles que quiserem já conhecer, né, desde já isso, a gente tem isso disponível para a gente estar apresentando para os clientes. Interessante. Porque os clientes, essa calculadora, ela vai pegar item por item do que foi informado nos SPEDs. Então, vai pegar um produto, por exemplo, que foi isento, ela vai, ó, esse produto te custava X, agora ele vai te custar Y. Ah, esse produto era diferido, ele te custava Y, agora vai te custar X. Então, o que acontece? O empresário pode ter hoje um cenário de como seria no futuro. Sim, interessante. Então, esse cara fala, rapaz, a minha compra vai me custar X mais, mas ele pode olhar e falar, caramba, mas o meu custo diminuiu, porque eu vou tomar crédito hoje, a acumulatividade plena. Então... a calculadora ela faz isso aí praticamente, ó, ela cruza todos os dados PIS, COFINS, traz os SPEDs, faz o cálculo, traz para valor líquido para você, daqui você conseguir calcular o valor correto, né? Então nós temos isso aí, nós somos certificados da ROT aqui no Estado do Espírito Santo, então nós temos essa calculadora para fornecer para quem precisar, mas ela traz isso aqui, não traz esse cenário, ela vai trazer todo o cálculo que você tem a valor líquido para daqui você planejar seu Olha que coisa importante que a calculadora faz, Joel. Ela pega, por exemplo, dentro do universo de fornecedores de um determinado cliente, ela pega, por exemplo, e vê qual é o percentual de empresas do Simples Nacional, separa tudo. E calcula quanto que ele perderia de IVA ali. Entendeu? Interessante. Dizer, olha, se você tem 20% dos seus fornecedores são empresas do Simples Nacional. Se você não renegociar com eles, você não vai tomar crédito de 26,5%. É o interessante também, que imagina assim, nesse simples exemplo que ela fez aqui, imagina, a necessidade de caixa desse cliente seria de 20 milhões. 20 bilhões, tá vendo? Era uma empresa muito grande, né? Que deles. 20 milhões de necessidade de caixa a mais, né? Baseado no XML que já foram gerados. Já foram gerados. Então, não é um retrabalho, entendeu, Joel? Entendi. Essa calculadora, ela pega essas bases e ela monta todos esses cálculos pronto para o cliente, com as análises. Muito interessante. Uma coisa que a gente pode até oferecer para os nossos clientes aí, para eles já começarem assim. Se você tem cliente, você vai repassar, claro, né? Questão da reforma tributária, essa calculadora a gente já pode apresentar para os clientes. Planejando o fluxo de caixa. Isso, planejar o fluxo de caixa, né? Para renegociar contratos. Olha, Joel, tem cliente hoje assinando o contrato para 5 anos, cara. A pergunta é, o que está previsto nesse contrato? Seja fornecendo ou seja comprando, e aí? Alguém já se preparando já para... Você tem, então a gente pensa que tudo é no imediatismo. Não, tem cliente que o negócio dele já tá assinando contrato hoje, daqui 3 anos já vai pegar a CBS. Por isso que você tem que já trazer o seu advogado, né? Para poder... Quer dizer, o time, né? Time de compra, time jurídico, time tributário, tem que andar junto.
E os contadores, né? Tributário. Tributários, contadores, advogado. E os contadores, nós temos parceria também com o escritório de advocacia, né? Do Vinícius. Isso, para rever contratos. Então, a gente tem braço, né? Nesse negócio, ninguém domina isso sozinho, né? Não. Então, você tem que ter um braço de jurídico para negociar contratos. Tem empresas... Nem todas as empresas têm um time jurídico, né? Então, tem um time jurídico que ajuda a negociar contratos, rever cláusulas contratuais. Aqui que nem estava dando exemplo aqui, ó, Simples Nacional. Nessa empresa aí, tá vendo? Ó? 5% ela compra de empresa Simples Nacional, mas 5% representa quanto, né? 27%, né? Da quantidade da de quantidade fornecedores, né? referente à compra bruta atual é 5%. Então, quer dizer, a compra bruta foi 69 bilhões, né? Milhões, né? Então, quer dizer... 26% disso aí, ó. Quanto que o cara deixa de... 26% no caso dessa empresa de 6 milhões, de 69 milhões, dá quantos milhões? Olha lá, 18 milhões de perda de crédito de IVA 18 milhões, e 27 dos fornecedores no Simples Nacional. Imagina se o camarada não sabe disso, ele perde 18 milhões, cara. Mas o pessoal vai ter que trabalhar rápido, hein? Que é o que você falou, o tempo está passando. O tempo está passando, entendeu? E há uma certa complexidade. Logicamente que com o tempo a gente vai dominar isso aí. Mas como a gente está abandonando um sistema para entrar em outro, não dá para esperar para a última hora, né? Então, tudo, a saída, né? Você vai ter que trabalhar a saída. Então, imagina, estamos falando já de uma empresa de comércio, de indústria. A complexidade dela é maior, né? Então, quer dizer... Pode também ter redução, tá vendo? De custo tributário, né? Entendeu? Nas análises feitas, né? É uma redução para 3% por meio de cadeia, mas um aumento de 16% no preço para cliente fim de cadeia, né? Então, quer dizer, um cliente um adquirente que ele compra um produto importado, por exemplo, aço. Eu compro aço. Como é que é essa situação? Isso está tratado já nessa legislação? Como é que está isso nesse novo projeto? Ou vai ser no segundo projeto? Porque são 2 projetos, né? A questão da importação é que hoje você, por exemplo, vou pegar um caso aqui no Espírito Santo. O camarada, ele compra hoje, ele tem benefício de não pagar o ICMS, né? Na importação, se ele tem um investe aqui. Agora, isso vai vir para o custo dele, entendeu? Porque não vai ter mais esses benefícios. Quando acabar os benefícios lá em 2029... exatamente. A questão da importação vai entrar aqui, porque, normalmente, onde estão os exportadores? Eles estão em Santa Catarina, estão no Espírito Santo, está no lugar onde tem benefício, onde ele não paga na entrada o desembaraço aduaneiro. Só que, como não vai ter mais esses... E normalmente esse camarada, quando ele vendia, desembaraçava, ele pagava um percentual muito baixo de ICMS. E esses percentuais eles deixarão de existir. Então, eu vejo que os custos da importação serão exatamente aquelas perdas que os estados não vão poder conceder mais. E o cara vai ter que assumir, entendeu? E também, imagina nesse caso que a gente trouxe aqui rapidamente, depois a gente vai falar sobre... Vai ter um podcast só sobre a empresa de comércio e indústria. Mas nesse caso aqui, por exemplo, o cara teve um desembolso de quanto? De 20 milhões, né? Mas o tributo dele ele pagou 518 milhões de imposto no IVA, ele pagaria, contra 525 milhões nos débitos atuais. Então ele ganha um tributário de 7 milhões. 7 milhões. Então, quer dizer... Então, às vezes, você vai perder, você vai desembolsar mais... Mas vai ganhar no resultado. Vai ganhar no resultado. Então, por isso que aquele sempre fala assim, quando quem tiver dinheiro... toda funcionando, acaba tendo uma redução. Exatamente por isso que o secretário falou que, na prática, lá na frente, vai ter uma redução de... porque né? Essa reforma ela foi voltada, ela foi pensada para a indústria. Ela foi pensada para a indústria. Serviço dificilmente vai ter esse ganho. Serviço vai dificilmente ter ganho, empresa que está no Simples Nacional de cadeia. Só que a maioria dos clientes são serviços, né? Então, quer dizer, a maioria vai ser afetada. Pois é. Então, falamos um pouco sobre perda de benefícios fiscais, que vai acabar em 2032, né? Vai acabar. Então, quer dizer... Os grupos econômicos, as transações, né? De partes relacionadas, elas vão ser muito impactadas aí. Então, estratégia inteligente, vai ter que ter... Vários, você tem que pensar bem sobre essa parte da reforma aí. Então, quer dizer, imagina, você aumenta a necessidade de capital de giro, você reduz a apuração de tributo de 12 milhões, no exemplo disso aqui. Então, quer dizer, são vários cálculos que você vai ter que fazer, né?
Imagina aí. Isso aí, Joel, são as análises que a calculadora vai dar pra gente, entendeu? A calculadora vai trazer tudo isso aqui para você. O que você vai E precisar vai de trazer aumento? de forma personalizada para cada cliente a sua análise. Entendi. Aqui. Ao final ela vai ter um Isso. resumo. Vai ter um resumo. Qual é esse aumento de impacto? O que você vai precisar de necessidade de caixa? A empresa ela vai trazer, a necessidade de caixa aqui é 43 milhões. Reduz a pressão tributária em tributos em quanto? 2 milhões. Então, quer dizer, você vai conseguir enxergar isso aí em uma calculadora que já está bem testada e eles estão usando para testar lá no Congresso também. Então, usa essa calculadora. Então, a calculadora da reforma tributária. Nós estamos aqui disponíveis para poder ajudar você que está precisando aí. Alguém pode falar o seguinte, porque tem muita gente que fala assim, tem um monte de calculador da reforma tributária que fala assim, coloca o IVA aqui. Mas ela não diz de onde vem os resultados. Ela não elimina coisas nem adiciona coisas, Aqui entendeu? vai na base real. Vai na base real, é diferente. Aí você vai olhar item por item, produto por produto. Quer dizer, NCM por NCM, para ver onde que haveriam as perdas, onde haveriam os acréscimos. E outra coisa importante também é agora que o empresário tem para ele recuperar algum crédito que possa estar perdido por aí também. Então, quer dizer, se você quiser fazer uma recuperação, tem como recuperar um tributo que de repente você pagou a maior, já tem Agora que planejar agora também de um planejamento de recuperação de tributos que estão perdidos também. Então, quer dizer, ela já está toda a vapor já a reforma, né? Até porque vai ter que ter aquele aumento de caixa ali para você conseguir passar pelo maremoto. Você não consegue 43 milhões assim, né? Se você for dependendo da empresa, do seu porte, como vai ser, você tem que planejar já toda a estrutura. Apesar de que vai ser proporcional, mas o impacto é grande no caixa, né? Então, é isso que nós queríamos trazer hoje para você, Joel. A reforma, falar isso para você, né? A reforma tributária, ela já começou. O jogo já começou. Né? E... Achei bastante interessante, cara. Tá no aquecimento, tem aqueles aquecimentos antes ali, mas já tem horário, tudo para começar o jogo, entendeu? Apesar de que o brasileiro deixa tudo para a última hora, mas a gente sabendo, e a gente pode começar a disseminar essa reforma, como que ela vai acontecer, entendeu? A gente pode já começar a falar disso aí, inclusive dessa calculadora, né? Para a pessoa começar a já poder... Isso. Acho que é importante a gente gerando conteúdo, conversando, né? Porque ninguém sabe, a gente está começando agora, tem muitas dúvidas, nós também temos muitas dúvidas, mas a gente está começando, aprendendo com quem também já saiu na frente, né? Isso. Então, disseminando esse conhecimento. O desafio para o Joel, ele é grande, porque também os clientes dele vão precisar dele, do seu sistema, né? Então, o sistema já tem que começar a pensar, já tem que começar a bolar na cabeça como vai ser. Não só a mudança no sistema, como a você como empresário reeducação, como empresário, como é que eu vou lidar com essa questão dos créditos e débitos de imposto, reeducação do usuário, parametrização, novas parametrizações, ou seja, o impacto no sistema vai ser Joel, uma coisa interessante também, impacto positivo para você também, como desenvolvedor de sistema, é que todas as empresas vão precisar de um sistema. Não tem como o cara fazer um sistema gratuito um negócio desse, porque imagina... O sistema tem que estar ligado, a nota fiscal vai estar ligado com emissão de boleto. Então o cara vai precisar de um sistema. É uma oportunidade também para você. Imagina, trabalhar que todo empresário vai ter que ter um financeiro no seu sistema e acompanhar corretamente. Você vai ter que ter um sistema. Então também é uma oportunidade também, né? A gente sempre trabalhou muito a parte fiscal do nosso sistema, porque ela que hoje acabou sendo um pilar, a parte fiscal do sistema. Você vai negociar com o cliente, mesmo que seja do Simples e tal, faz SPED, tá tudo legal, tá tudo funcionando certinho e tal. Então, quando você tem essa já calcificado, essa coisa da parte fiscal, quando entrar isso aí, se a gente já mostrar que a gente está se preocupando e que a gente já está alterando o sistema para poder atender, realmente... Gera tranquilidade e uma tranquilidade para o cliente, né? Fala, poxa, o meu fornecedor já está sabendo o que está acontecendo, né? Isso aqui vai ser... Esses podcasts são bastante interessantes nesse sentido também, né? De mostrar que a gente está preocupado e que a gente tem uma longa batalha... Uma caminhada. Está sabendo para onde está indo, né? Sabendo para onde está indo. Porque o pessoal fala que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer lugar serve. Não, mas a gente não pode ser qualquer lugar serve. Ou... eu chamar meu cliente e falar, não me siga que eu estou perdido, entendeu? Caça outro caminho. Eu não sei o que fazer, entendeu? Mas eu queria que você também desse uma mensagem final para os seus clientes aí também, né, para você. Eu agradeço essa oportunidade de poder trazer mais informação para o meu cliente e espero poder contar com vocês nessa parceria de buscar informações
E futuramente, se precisar participar de um outro podcast, para a gente poder ir criando mais estrutura em cima disso aí, para a gente poder estar passando para os clientes, entendeu? E eu acredito que isso vai ser muito produtivo e positivo para a nossa empresa e para os nossos parceiros, entendeu? E agradeço muito essa oportunidade que vocês nos deram aí. Para a gente é importante também estar falando, porque o falar, ele vai gerando na gente também aquela repetição, e o aprendizado vem exatamente pela repetição, entendeu? É isso aí. Então, você vai aprendendo um pouco, ouve um pouco aqui, ouve um pouco ali, vai repassando. E nesse repassar, você está aprendendo também. Então, nós estamos aqui junto aprendendo a reforma tributária. É só isso. Essa palavra final aí, né, para os seus clientes da Newcon e da Virei Contador. Bom, cliente da Newcon, da Virei Contador, de que nós estamos atentos à reforma tributária e nós estamos estudando a reforma tributária para a gente levar uma certa tranquilidade para os nossos parceiros, ok? Pode contar conosco aí. A gente só está esperando sair essa regulamentação aí para a gente dar mais uma avançada aí, mas nós já temos tudo preparado aí para fazer esses testes que vocês precisarem aí em relação à calculadora. Já estamos estudando as leis complementares, né? Então já estamos atentos já. Então, para você, cliente da Virei Contador, da Newconte, saiba que nós estamos nos dedicando, estudando e preparando o nosso time, nossa equipe para prestar um bom serviço para vocês, né? E conte conosco nessa mudança. E em breve temos mais novidades. Em breve esse podcast vai estar para você disponível. E obrigado aí, Joel, pela sua presença, né? Pela amizade. Quer dizer, estamos aí juntos, unidos para contribuir para o melhor para o empresário, né? Para as pessoas. Então, esse é o nosso desafio. O que a gente pode levar para os nossos clientes e ajudar o empresário a passar por esse momento de novidades, né? Isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu, Joel.